Olá, eu sou Débora, professora de Psicologia na UENG, e hoje vamos continuar na construção do nosso debate sobre a psicanálise, abordando a pesquisa em psicanálise. Hoje nós vamos trabalhar a pesquisa em psicanálise a partir de 3 aspectos. Um primeiro, uma contextualização histórica sobre a construção da psicanálise enquanto método científico. Um segundo, debate sobre a psicanálise no campo da universidade. E um terceiro, a construção da pesquisa psicanalítica, né? O que é a gente pesquisar dentro desse campo teórico hoje em dia. Então vamos lá. A psicanálise enquanto contextualização histórica, né, dessa construção científica, ela parte do pressuposto de que Freud se preocupava muito para colocar a psicanálise no campo da ciência, no campo das ciências naturais, para ser mais específico. Ele demonstrou em suas obras uma preocupação constante sobre a cientificidade da psicanálise, respondendo em suas obras e em seus artigos às críticas que ele recebia constantemente sobre a sua nova teoria. Ele coloca como objeto da psicanálise o inconsciente, que é regulado pelas suas próprias leis e cuja investigação psicanalítica consegue propor, né, e fazer a construção de hipóteses sobre o funcionamento desse inconsciente, a relação com a vida cotidiana e as afecções mentais. Nos primórdios da psicanálise, o Freud se preocupava em implementar os conceitos fundamentais como parte do discurso científico do século XIX e XX. E esse foi o grande desafio do Freud, colocar a psicanálise enquanto um discurso científico no contexto de sua época. Ele foi muito criticado pelos intelectuais da época por ultrapassar o campo do consciente, né, da consciência, e tentar uma investigação sobre o funcionamento inconsciente e as pulsões. Para isso, ele buscou fundamentar a analítica do sujeito. O que é isso? É centrar a sua investigação a partir da palavra e da escuta, cujas operações só são possíveis a partir da interpretação das hipóteses metapsicológicas sobre o funcionamento psíquico. E isso foi um grande desafio para o Freud, que foi muitas vezes colocado no campo da estética. A psicanálise foi muitas vezes colocada nesse campo da estética, porque os seus enunciados teóricos e sua leitura qualitativa dos fenômenos mentais, eles não poderiam ser inseridos enquanto um discurso científico, justamente por não estarem pautados a uma experimentação e não ser possível uma verificação devidamente controlada. O Freud tentou responder às críticas de sua teoria a partir da cientificidade da psicanálise, buscando pressupostos principalmente no fisicalismo e na termodinâmica, o que foi fundamental para poder inserir a psicanálise no campo das ciências da natureza. Assim, a psicanálise ela se configurou como uma ciência da natureza. Foi possível principalmente a partir do texto Pulsões e seus Destinos, publicado em 1915, na qual ilustra a tentativa do Freud a construir uma relação entre os conceitos fundamentais e a experiência, à medida que a aplicação da clínica mostra uma funcionalidade de seus conteúdos, pautando-se em seus conceitos fundamentais. E isso porque a articulação entre a dimensão especulativa ou racional e a dimensão empírica ou factual produzem a construção científica. A gente pode entender que a psicanálise é uma prática investigativa, uma teoria e um método de tratamento na qual a clínica psicanalítica não pode ser desvencilhada da prática investigativa. A pesquisa em psicanálise, portanto, ao promover a incidência dos conteúdos inconscientes sobre os pensamentos e afetos, a psicanálise promoveu um duplo deslocamento na epistemologia da psicologia clássica. Esses deslocamentos são: o primeiro,
que se refere à pesquisa do inconsciente, deslocando o interesse da consciência ao inconsciente. E o segundo deslocamento é a representação da linguagem, que passou a ser estudada considerando-a como um estado prático, inscrita num circuito de trocas com o outro. Dessa forma, a psicanálise ela não é considerada uma matéria, mas uma técnica com a qual o psicanalista trabalha. É um método interpretativo capaz de decifrar, traduzir, interpretar o inconsciente, partindo da associação livre do analisante. Isso só é possível pela via da transferência e mediante a escuta do sujeito pela atenção flutuante, como uma consequência que a própria técnica exige enquanto neutralidade. Agora a gente entra no segundo ponto do nosso debate, que é a inserção da psicanálise no campo da universidade. O Freud traz pra gente um texto que chama Deve-se ensinar a psicanálise nas universidades? Esse texto foi publicado em 1919. Nesse texto, ele traz um diálogo, né, sobre a produção científica da psicanálise até aquele momento e um diálogo que deve ser construído sobre a inserção da psicanálise no campo da universidade, que é o olhar tanto para a formação psicanalítica quanto a contribuição e o ponto de vista da universidade, né? O quanto a psicanálise pode contribuir no campo da universidade. Primeiro a gente precisa entender que o fato de que a formação do analista, do psicanalista está pautado no tripé análise, supervisão e grupos de estudos, já conta pra gente que a psicanálise prescinde da universidade para formar analistas. Ou seja, ela já está fora da universidade, ela já é um campo que se desenvolveu cientificamente sem estar no campo, sem estar inserida no campo da universidade. A inserção da psicanálise na universidade, de certa forma, contribui para a formação do analista ou daquele profissional que já se interessa pelo campo da psicanálise, mas de modo algum garante que esse profissional vai se tornar um psicanalista, justamente porque a formação em psicanálise ela precisa estar fundamentada no tripé que sustenta a clínica, que são, como eu comentei, a análise pessoal, a supervisão dos casos clínicos e a inserção em grupos de estudos, de forma que essa pessoa ou esse futuro analista, ele se engaje em leituras específicas da área para contribuição na sua formação. Hoje nós vemos que a psicanálise ela ocupa sim um grande espaço nos campos universitários, tendo grandes produções científicas, artigos, dissertações, teses de pós-doutorado. Isso conta pra gente que a relação entre a psicanálise e a universidade é produtora da ampliação do conhecimento psicanalítico, de forma que esse conhecimento é um conhecimento legítimo, grandes quantidades de trabalhos em diferentes âmbitos de titulação. Isso quer dizer que a relação entre a psicanálise e a universidade é uma relação tanto nova quanto antiga. Nova no sentido de que há muitos laboratórios que produzem conhecimentos importantes e fundamentais para a nossa prática hoje, para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para as políticas públicas, para a formação dos profissionais, e busca a produção e a circulação do conhecimento a partir dos diversos diálogos que essa teoria é capaz de construir nos seus campos de inserção. E é uma relação antiga porque os seus principais teóricos, as suas principais pesquisas que endossaram a base da psicanálise foram construídos no campo das universidades, instituição que origina esse termo pesquisa. Na atualidade, as universidades elas estão pautadas no tripé ensino, pesquisa e extensão. A formação analítica no campo da universidade ela é formada pelo tripé análise, supervisão e transmissão. Isso mostra a oposição ou a complementaridade desses termos como uma diferença para a formação do psicanalista. A construção de pesquisa psicanalítica em universidade, portanto, abre um espaço nas instituições para que a psicanálise seja amplia, ou seja, uma zona de diálogo, de indeterminação e de indefinição.
mantendo o desafio da particularidade e especificidade de uma instituição de formação analítica, preservando a exterioridade com a pesquisa. Em nenhum momento da sua teoria psicanalítica ou da teoria psicanalítica é possível desvencilhar a pesquisa da prática clínica. O Freud mostrou isso nos seus textos, o estudo sobre a histeria, a interpretação do sonho, os xistes e sua relação com o inconsciente, psicopatologia da vida cotidiana. E esses textos trazem para a gente essa constante articulação entre a pesquisa e a clínica. Esses textos trazem em comum para a gente 3 aspectos. O primeiro é a revisão bibliográfica. E o estado da questão até o momento, o levantamento de dados, que faz uso da ilustração do fenômeno a ser pesquisado, e por fim, a interpretação do fenômeno que aborda ou que traz para a gente elementos de uma nova hipótese, que dialoga com as teorias anteriores, com as hipóteses anteriores e acrescenta ou traz algo novo à questão e ao objeto a ser investigado. Diante dos caminhos de pesquisa estruturados por Freud, nós precisamos elencar 3. Um primeiro é que ele não escolhe um objeto qualquer, ele escolhe os objetos relacionados ao fenômeno do inconsciente. Até então, ele não tinha uma teoria que pudesse embasar a sua investigação, uma teoria sobre os processos inconscientes que pudesse embasar a sua investigação, mas ele tinha um desejo de ciência que o movia o tempo todo. Uma segunda característica da pesquisa freudiana é que ele escolhe fenômenos inconscientes e que são universais e atemporais, ou seja, são os sonhos, os atos falhos, os sintomas, os xistes. Esses fenômenos são fenômenos da humanidade, são fenômenos que fazem parte da qualidade do ser humano e por isso eles são referentes à linguagem e à função da fala. E um terceiro elemento da pesquisa psicanalítica freudiana é o que diz respeito à forma em que cada um deles, cada um dos fenômenos estudados e cada um desses, o que compõe o objeto de estudo da psicanálise, se dobra entre o individual e o coletivo. Então agora a gente entra no terceiro ponto da nossa aula, que é entender a articulação entre a pesquisa e a psicanálise. Enquanto investigação científica, a psicanálise apresenta uma dupla face. Uma que ela é herdeira da ciência moderna e a outra que ela propõe uma subversão do sujeito pela lógica do inconsciente. E isso quer dizer que a psicanálise ela precisa ser tributária da fidelidade dos significantes, deixando-se surpreender pela cultura dos significantes e seus escapes, de forma que a investigação psicanalítica tem como objeto o sujeito que fala. Isso quer dizer que o processo metodológico da psicanálise permite mapear os campos nodais do discurso, construindo uma rede subjacente de sentido, cujos pontos funcionariam assim como nos traços escritos no inconsciente. Esses pontos nodais, eles estruturam o avesso de um texto que não pode ser lido, e constituem pontos a serem evitados, deixando de fora seus limites. E é isso que traz a originalidade da pesquisa científica em psicanálise. É nesse sentido que a gente fala que a pesquisa em psicanálise se desenvolve de forma indissociada entre cura e pesquisa. Essa relação entre a clínica e a pesquisa interroga o lugar do caso clínico no trabalho de pesquisa em psicanálise. A psicanálise, como a gente viu desde Freud, ela é o enlaçamento entre teoria, entre a clínica e entre a pesquisa. Manter o enodamento desses 3 registros é uma questão ética, enquanto uma prática sustentada no enlaçamento entre esses 3 registros, teoria, clínica e pesquisa. Dito isso, para concluir, a gente entende então que a psicanálise ela traz para o discurso o que a ciência deixou de lado, o que foi o sujeito. Isso quer dizer que a psicanálise ela é oriunda da ciência moderna, mas que não se reduz a ela.
A tentativa de Freud, constante durante a sua obra, foi se firmar enquanto uma ciência da natureza. Lacan já não se preocupava com isso, enquanto trazer cientificidade para a psicanálise, porque ele entendia que a psicanálise ia além do que é considerado esse campo discursivo da ciência. Ele aponta que a psicanálise resultou de uma operação de subversão do campo científico a partir do viés do sujeito. Que a psicanálise operou um corte cultural da ciência, que oferece um rompimento discursivo em que a noção de sujeito é fundamental. Nesse sentido, a psicanálise ela propôs uma torção nas noções de ciência e objetividade. E diante de tudo isso que foi dito hoje, a gente precisa entender que a psicanálise ela se configura como um campo do conhecimento, cuja produção é invocada pelas ciências da natureza por Freud, ou como pretendia Freud, mas indicada como uma ética, conforme demonstrado nos estudos de Lacan. Que cabe a gente considerar que a psicanálise inova o discurso da ciência, aponta uma nova dimensão de sujeito, cujo objeto de estudo se estrutura pelas manifestações psíquicas e sintomáticas. Assim, a psicanálise fundamenta como um método de tratamento, investigação e corpo teórico, em constante construção, em que a especificidade desse campo se estabelece pela observação e entendimento do inconsciente dos fenômenos. No geral, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essa articulação entre pesquisa e psicanálise, partindo de uma contextualização histórica, compreendendo a psicanálise dentro do campo das universidades e entendendo a construção da psicanálise enquanto uma pesquisa, enquanto fazer científico. Obrigada pela sua paciência de assistir esse vídeo até o final e eu te espero no próximo vídeo.